E o que diz John Rawls exatamente? Né? Veja lá. De acordo, é preciso tomar a justiça como princípio de toda a sociedade, impedindo que um grupo social sofra privações em benefício de outro. Ou seja, eu não posso criar uma sociedade onde alguém tem privilégio e outro não tem. Ou todos têm privilégio ou não tem ninguém. Ele continua. Estamos na página que fala sobre o liberalismo de John Rawls. De acordo com o novo contratualismo proposto por Rawls, os conceitos de posição originária e véu de ignorância são fundamentais. Vamos entender o que é isso, o que o texto diz. Os indivíduos responsáveis por definir o conceito de justiça da sociedade em que vivem devem estar localizados em uma posição originária. O que é posição originária? É aquela posição, aquela situação, a palavra é melhor, situação, aquela situação em que os homens viviam antes de o coletivismo do Neolítico se acabar. Ou seja, vamos partir do princípio que todos nós somos iguais. Então, essa é que é a posição originária, né? É quando entre os homens não havia propriedade privada, não havia acúmulo de excedentes por parte de uma parcela da população. Tudo era repartido igualmente entre todos. Então, todos são iguais. Então, quando a gente vai fazer uma constituição para um país, todos os que vão fazer essa constituição, ou seja, os constituintes, os deputados constituintes, são eleitos especialmente para fazer uma constituição, eles têm que lembrar, nós temos que criar leis que sirvam para todos. Não pode haver leis especiais para uns e leis comuns para o resto da população. Nossa Constituição atual é muito boa, mas ela mantém privilégios, não é? Deputados, senadores, pessoal do judiciário, né? a alta cúpula do executivo, essas pessoas têm direito a cargos públicos, têm direitos a verbas de representação, têm direitos a automóveis, têm direito a planos de saúde, têm direito a uma série de mordomias que nós, homens comuns, não temos. Pronto. Como é que eu posso criar uma sociedade justa se eu não parto do princípio de que todos nós somos iguais e que temos os mesmos direitos, mas também temos os mesmos deveres? É isso que Rawls está dizendo, não é? Então, a tendência é que todas as posições sociais, numa situação de igualdade, de posição originária, sejam igualmente beneficiadas, porque esse é o único modo de se garantir uma situação justa e confortável para toda a sociedade. Por que nos Estados Unidos nós temos tantas revoltas sociais? Porque existem discriminações. Porque existem cidadãos como os negros que são cidadãos de segunda classe, né? Porque existe uma parcela branca da população que julga que negros latinos são inferiores. Não. Então essa sociedade nunca será justa. O mesmo caso no Brasil. Todos são iguais perante a lei, mas os ricos são mais iguais. Esse texto termina com autoritarismo e totalitarismos. Eu acho que o professor de História já trabalhou isso quando falou de nazismo, fascismo, salazarismo, franquismo, não é? E aí vem as diferenças entre totalitarismos e autoritarismo. O autoritarismo está mais próximo do que a gente chama de a ditadura comum, seja ela civil ou militar. Já o totalitarismo é uma ditadura, mas é uma ditadura muito mais perigosa. Por quê? Porque essa ditadura propõe criar uma sociedade nova, uma sociedade diferente da sociedade anterior. Veja, por exemplo, que quando o Brasil se tornou ditadura militar, após o golpe de 1º de abril de 1964, quem assumiu o poder dizia: vamos limpar o Brasil do perigo comunista, do perigo vermelho. Isso em 1964. Tem gente hoje que fala que o Brasil está correndo risco de ser
comunista, de se tornar vermelho. Isso é um delírio, né? Esse povo deve estar, entendeu, cheirando pó de gesso. O mundo do perigo comunista era o mundo da Guerra Fria, que o professor de História deve ter falado a vocês também. Só que a Guerra Fria acabou a partir de 1985 a 1990. Então esse pessoal está delirando mesmo, entendeu? Está tomando chá de esterco de cavalo. Porque não é possível que em 2021 esse pessoal fale de perigo comunista. Mas voltando, está percebendo? Então, a ditadura brasileira queria limpar o Brasil do perigo comunista. Mas a sociedade brasileira continua como sempre era, né? Os latifundiários, os banqueiros, importadores e exportadores, a burocracia governamental, né? Os grandes empresários, industriais, comerciantes urbanos e a massa de pobres trabalhadores, técnicos e camponeses. Ninguém queria mudar o mundo. Continuava tudo igual, a mesma injustiça, só que agora governada pelos militares. O totalitarismo você viu, Mussolini, Hitler. Hitler queria criar o Terceiro Reich, um novo império alemão. Mussolini queria restaurar a grandeza do Império Romano. Tá vendo? Há um projeto de uma sociedade nova e também de um homem novo. Criar um homem novo dentro dessa sociedade nova. A mesma coisa as ditaduras socialistas. É criar uma sociedade nova, um homem novo, um projeto novo de Estado. É por isso que os totalitarismos se assemelham, mesmo quando são de esquerda, os historiadores de esquerda têm uma dificuldade enorme de reconhecer que Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Kim Jong, não é? e Pol Pot, ditador do Camboja, todos tinham a mesma semelhança com os monstros Mussolini, Hitler, Franco, Salazar e coisa e tal. Então, o texto fala muito bem, não é? Mostra certos aspectos do totalitarismo nazista e conclui falando sobre o desafio democrático. A Constituição brasileira, a Constituição cidadã, como é chamada. E aí eu volto a lembrar a vocês. Palavras do primeiro-ministro inglês Winston Churchill. A democracia é uma forma imperfeita de governo, mas ainda não se inventou coisa melhor. Pronto, é isso aí. A democracia é imperfeita. Sabe por quê? Porque nós não vivemos no mundo de Platão, o mundo das ideias. Nós vivemos no mundo real, não o mundo das sombras, mas o mundo real. E o mundo real é um mundo imperfeito, é um mundo que tem falhas. Democracia tem falhas? Tem. Então vamos aperfeiçoá-la. Que tal a gente chegar a se parecer com a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, a Suécia? É possível chegar a uma sociedade melhor do que essa nossa. A gente não tem que parecer com Bangladesh, entendeu? Nem com Ruanda, Burundi. Então vamos aperfeiçoar nossa democracia. Vamos fazer como o Rawls. Queremos ser capitalistas? Então vamos fazer um neoliberalismo, um neocontratualismo de qualidade. Vamos reduzir as injustiças para ter um país melhor. Certo? Dê uma olhada nesse capítulo, ele tem muita coisa ali, muita coisa tirada desse capítulo aí, textos que vão acontecer na prova do Enem. Tá bom? Até lá então. Beijos.